Oi, nunca diga dessa água não bebereis porque você vai se engasgar com ela. Eu não sei se vocês se recordam, né? Quem tá assistindo aqui se já me conhece há muito tempo. Eu tinha um canal no YouTube mais de 10 anos atrás, quando isso aqui tudo era mato. Eu vi nascer a moda de você fazer vídeos com tag, respondendo perguntas e tudo mais. Na minha época, ai, meu Deus, eu tô velha pra falar isso. Na minha época, inclusive, a gente fazia tag e marcava os canais que queríamos que respondessem ao vídeo. Hoje é humanamente impossível fazer isso, porque tem muitos canais. E quando eu retornei ao YouTube, a primeira coisa que eu pensei foi: não vou fazer nunca vídeo de tag, não dá certo. Primeiro porque, enfim, é difícil você responder perguntas e elas tendem a mudar. E segundo porque eu achei que eu não ia aderir mais a esse método, a essa modinha. Mas estou aqui hoje, fazendo com muito amor, com muito carinho, esse vídeo, que é resposta a uma tag proposta pela incrível psicóloga Laura, do canal Literapia e uns buquês de etc. Que muito carinhosamente propôs essa tag no mesmo vídeo em que ela me cita, porque ela diz lá que fez inspirada numa série de postagens que eu estou fazendo no meu Instagram sobre as 5 linguagens do amor aos livros. Então ela vai propor as 6 linguagens de amor aos livros, baseada no livro As 5 Linguagens do Amor. Depois você assiste o vídeo dela que ela vai explicar como que surge a tag, né, a ideia que ela faz na proposta das perguntas, e ela então vai inaugurar com as respostas dela as perguntas que ela cria. Então estou aqui com muita felicidade, muito carinho e agradecimento pela Laura, que também é um canal que eu recém descobri e adorei. E vou deixar então a indicação aqui para vocês. E vou fazer então a resposta à tag dela. A primeira pergunta, né, a primeira proposta da tag é: palavras de afirmação. Livro que você vive elogiando, panfletando e indicando para todo mundo. A minha maior dificuldade na hora de responder uma tag vem exatamente do fato de que cada época da minha vida essa resposta vai tender a ser diferente, e é exatamente isso que acontece agora. Porque neste momento, nos últimos 6 meses, 7 meses, eu tenho panfletado uma escritora a exaustão, tá aqui, ó, todos os livros que eu recém adquiri dela. Essa escritora chegou na minha vida em meados de dezembro, eu já havia lido muitos anos atrás, mas, enfim, foi um conto isolado, que é um conto maravilhoso, inclusive, mas não me marcou tanto na época a ponto de eu querer enveredar pela autora. No entanto, quando chegou às minhas mãos o livro A Falência, então eu tô falando de Júlia Lopes de Almeida, chocando um total de 0 pessoas que já me seguem. Quando eu li A Falência, eu fui tão impactada pela escrita da Júlia, pela qualidade literária desse conteúdo que tem aqui nesse livro, e sobretudo pelo silenciamento que ainda existe no meio literário, na historiografia da literatura brasileira, nos livros de grandes teóricos, desse silenciamento que existe a respeito da obra dela, que eu comecei no interesse de pesquisadora mesmo, enveredar por mais leituras da Júlia, né, de publicações dela, e sobre a Júlia. E isso me deixou imersa num grau de encantamento e de panfletagem sobre a autora. Então, respondendo aí a essa primeira proposta da tag, que eu vou até repetir: livro que você vive elogiando, panfletando e indicando para todo mundo, eu vou roubar igual a Laura fez, porque a Laura indicou um autor, e vou indicar para vocês a Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora caminho sem volta. Uma vez tendo lido um livro dela, você não consegue mais largar. Nem a autora e nem os seus livros. Então, tem A Falência, que eu acho, né, que seria o melhor começo até agora de tudo que eu li da autora. Para mim, é a grande obra da autora, e oficialmente é também, né? Mas, então fica aqui a dica desse livro, que é o A Falência. Só que aí eu já vou aproveitar e mostrar para vocês a coleção que eu venho acumulando dos livros da Júlia. A Falência, isso não é um livro, isso não é um vídeo para contar detalhes, né? Então não vou fazer isso, não. A Família Medeiros, eu tenho essa edição linda. Uma coisa importante para vocês saberem sobre a Júlia: não é fácil encontrar os livros dela em edições bonitas. Mas isso aí vai ser assunto para um outro vídeo sobre a Júlia. Mas então tem também A Família Medeiros,
E aí tem essa edição mais barata, aquela que eu mostrei da Carambaia, ela tende a ser um pouquinho mais salgada, mas tem isso que a gente chama de box, mas não é um box, porque ele vem com uma jacket só, não vem numa caixa, que é da editora Príncipes, que vai ter então também grandes obras dela, que são A Intrusa, A Viúva Simões e A Falência. Também é um excelente começo, tá? São livros muito rápidos de você ler, assim, aquele livro que você começa a ler e você não consegue parar, porque você quer saber o que vai acontecer no enredo, você se envolve com os personagens e tal. E ainda é possível encontrá-las em várias edições, encontrar a Júlia em várias edições de contos, como, por exemplo, esse Contos e Novelas da editora Edra na coleção Meta Biblioteca. Mas vocês encontram também contos dela em A Ânsia Eterna. Como Júlia está em domínio público, vale a pena você, né, pegar alguma coisa aí na internet para ver se você vai gostar mesmo da autora, como o conto A Caolha, que é incrível. Eu consegui achar num sebo essa edição de A Silveirinha, da editora Mulheres. A editora Mulheres foi uma editora brasileira que infelizmente não publica mais, mas que se responsabilizou por um papel muito importante nas edições, né, nas publicações brasileiras, que é recuperar autoras, apresentar trabalhos críticos sobre a literatura feminina. Então eu consegui essa edição pela editora Mulheres, fiquei muito feliz. E atualmente tem essa editora aqui, que é a Janela Amarela, que publica a Júlia. E tem quase todos os livros dela, tanto para Kindle quanto em edições físicas. Então eu comprei esse Pássaro Tonto, que é o último livro da Júlia, é uma obra póstuma, inclusive. E eu tô doida para ler esse aqui, porque eu tenho ouvido falar muito sobre ele. Ainda tem essa edição que eu encontrei aqui, bem estilo Sabrina, né? De banca de jornal, do Cruel Amor, mas vocês vão encontrar ele em capas até mais bonitas. E aí, como eu tô obcecada e panfletando Júlia para todo mundo, como eu digo no início do livro, do vídeo, eu ainda consegui umas obras raras dela, que eu tô muito orgulhosa. E são essas aqui, ó, o Livro das Noivas e o Livro das Donas e Donzelas. São livros de 1920. Que Júlia publica no final do século XIX, que são livros de etiqueta feminina, e eu estou bem interessada em também enveredar nas pesquisas sobre a autora a respeito disso. E minha panfletagem de Júlia, ela vem muito, então eu mostrei para vocês, eu não mostrei tudo, né, ainda faltam algumas coisas, mas eu não queria que fosse um vídeo longo, depois eu faço um só sobre ela, mas a minha panfletagem dela vem primeiro do fato de que ela é pouco falada, mesmo eu que percorri o curso de letras em todas as suas instâncias, até chegar no pós-doutorado, e praticamente não ouvi falar sobre a Júlia. Eu fui conhecer o conto A Caolha por causa do livro do Ítalo Morricone, chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, se eu não me engano, acho que é do século. Mas, enfim, é um livro famoso dele, em que ele apresenta, então, uma proposta aí de 100 contos de grandes autores, e a Júlia tá lá com A Caolha. Conheci ela, então, anos atrás, coisa de uns 8 anos atrás, e, no entanto, não me marcou tanto naquela época o fato dela ter sido silenciada. E aí, agora que eu a redescobri, então, para mim, mas que oficialmente a descubro como uma grande autora brasileira, eu tenho panfletado para todo mundo que eu posso. Estou panfletando para você agora, depois você me conta aqui nos comentários se já conhece ou se foi atrás de ler alguma coisa e se gostou. Eu tenho certeza que você vai gostar. E repito, Júlia é um caminho sem volta. Fim da panfletagem, vamos para o item 2 da Laura, que é Tempo de Qualidade. Um livro que você levou para todo lugar porque não queria parar de ler e passaram ótimos momentos juntos. Eu consegui, eu teria vários exemplos disso, de várias autoras que eu adoro e etc. Mas o primeiro que me veio à mente, eu quis ser fiel a essa lembrança, a essa memória, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não diria que eu passei ótimos momentos com esse livro, porque não é uma leitura leve, pelo contrário. Mas a minha memória de leitora com esse livro, ela é muito maravilhosa. Eu li em 1999, no meu primeiro ano do curso de letras, numas férias, em que eu precisava fazer a leitura de vários livros, e Crime e Castigo era um deles. Depois eu tinha que ler do Bakhtin, um teórico, que era Problemas na Poética, de Dostoiévski, alguma coisa assim do Bakhtin. E aí eu fui fazer a leitura do Crime e Castigo, não foi nessa edição, foi uma edição horrorosa da editora Ediouro, que eu me desfiz quando eu fiz um clube de leitura com alunos meus do ensino médio, alunos chuchuzinhos que eu tinha, diferenciadíssimos, e nós fizemos um clube de leitura de Crime e Castigo. E aí foi quando eu me dei conta de que a minha edição era muito ruim, porque eles estavam com outras edições, a minha era mais antiga, e haviam erros de tradução bizarros, como contagem de passos que o personagem deu. Tanto é que eu vou até mostrar para vocês aqui
uma coisa interessante, assim, e divertida, pelo menos para mim, que esses meus alunos me deram de presente essa edição aqui pra gente continuar no clube de leitura e para que eu pudesse abandonar a minha edição original, que era então da Ediouro. E aí todos ficamos lendo na editora 34. E aí eles fizeram uma dedicatória para mim. Olha que interessante. A piadinha, né, que era uma piada interna nossa. Contanto que possamos caminhar sempre juntos, o número de passos não importa. O outro escreveu, foram 3 alunos, o outro escreveu assim: continue com seus 730 passos, mas sempre siga em frente do seu aluno mais chato. E o outro, para a querida Juta, do carinho e admiração do aluno e amigo. Dan, Funchal e Júlia, tá aqui, ó, essa lembrança aqui de vocês na minha vida. E por que essa questão, essa piadinha interna dos passos? Porque na minha edição da Ediouro, o Raskolnikov dava, sei lá, 20 passos. E na edição que tava da editora 34, ele dava 700. E a gente ficou discutindo exatamente essa traição da tradução. Por que uma diferença de passos tão grande? Afinal de contas, se você dá 20 passos, você chega num lugar que com 730 você vai muito mais além. E em termos literários, será que isso não faz muita diferença? Enfim, essa foi uma discussão muito interessante na época a respeito dessa divergência de edições. Por isso eu não tenho mais a minha da Ediouro. Na época eu me desfiz, eu dei, enfim. E aí eu só tenho essa da 34. Queria ter guardado? Queria, porque, né, foi com aquela edição horrível, mal traduzida, que eu passei 2 dias e eu li O Crime e Castigo em uma sentada. Ele é um livro que exige de você. Ele é um livro que vai te sorver de todas as formas possíveis, inclusive físicas. Esse livro me deu febre real, porque como eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia parar de ler, eu comecei a ter um mal-estar físico, né? Eu passei 2 dias inteiros lendo esse livro. A exaustão física, inclusive. Imagina mental, porque não é um livro, né, que, enfim, você lê, assim, por pura diversão. E aí, por isso que eu achei que ele seria o melhor exemplo para essa pergunta, né, para essa proposta 2, que é o tempo de qualidade. Até porque não foi um livro qualquer, né? Então, sim, eu passei um tempão de qualidade com ele nesses 2 dias. Eu lembro, inclusive, que a gente estava sentados, foi nas minhas férias, eu fui com meus pais para a praia, estávamos assentados à mesa do restaurante, isso falando em 1999. E aí, eu tô lá sorvendo o livro, que eu não conseguia parar de ler. A minha mãe dá um tapa no livro, assim, e fala: fica pelo menos um pouquinho de tempo com a gente. A minha família exigindo o tempo de qualidade deles, né? Mas, então é isso, esse foi o livro que eu escolhi para ilustrar, dos tantos possíveis que eu poderia escolher, na verdade, para ilustrar esse segundo item. O terceiro proposto pela Laura é presentes. Um livro que você vive dando de presente, mas um livro que foi o que você mais gostou de ganhar de presente. Não foi fácil. O que eu mais gostei de ganhar de presente, porque foram muitos. Mas o que eu vivo dando de presente foi estranho, porque eu descobri que eu não sou uma pessoa que dá muito livro de presente. E foi difícil escolher. Mas aí eu lembrei de um que talvez, se eu for fazer um saldo numérico mesmo, quantitativo, de quantas vezes eu dei esse livro de presente, ele teria que entrar. Embora não seja mais nenhum livro que eu leia hoje em dia e tampouco um autor que eu leio hoje em dia. Mas ele me marcou muito e ele me foi muito útil na época em que eu tive contato com ele, que é um escritor americano chamado Og Mandino. As capas estão apagadas, né, porque são livros bem antigos que tomam, né, a luz externa na minha biblioteca, e enfim. E o livro mesmo, que era o que eu queria citar, eu nem tenho mais ele aqui. Que é O Maior Vendedor do Mundo, a primeira parte. Eu só tenho a segunda, porque eu dei o meu de presente, né? Enfim. E aí eu tenho O Maior Milagre do Mundo. Esse aqui eu nem cheguei a ler, mas eu comprei num saldão, que é Segredos para o Sucesso e a Felicidade, e a escolha certa. Sim, quando eu li o Og Mandino pela primeira vez, que foi o maior milagre do mundo, o maior vendedor do mundo, eu fiquei completamente obcecada por ele, e desde então eu dava de presente para as pessoas, inclusive cópias manuscritas que eu fazia de partes do livro. Ele é um filão autoajuda, o Og Mandino é um escritor autoajuda. E, gente, por favor, quando eu tô falando desse livro aqui, ele é de 1994, que foi mais ou menos a época em que eu li pela primeira vez. E o Og Mandino é um escritor americano que nasceu em 1924. Então nós estamos falando de uma galera autoajuda de outra época, muito outra época mesmo.
Mas esse Maior Vendedor do Mundo, que foi um livro que me marcou muito, ele é um pouco epistolar, tem uma narrativa por trás, mas em cima da narrativa tem os pontos que são os textos autoajuda, que servem para o engrandecimento pessoal. Eu não sei mais como seria a minha relação com ele hoje em dia, né? Mas até uns, sei lá, 20 anos atrás, eu ainda dava ele de presente para as pessoas próximas, para as pessoas que eu sabia que não amavam tanto literatura, mas que poderiam gostar especificamente desse livro aqui. E, enfim, eu ainda tenho os meus guardados, com exceção do Maior Vendedor do Mundo, primeira parte, que eu presenteei alguém com ele e fiquei sem. Mas ele é um livro fácil de achar também, tá? E aí, mais recente, né, um outro exemplo de livro também que quantitativamente talvez seja o que eu tenha mais dado de presente até hoje, é Uma Aprendizagem, um livro dos prazeres da Clarice Lispector. Inclusive, essa edição aqui que tá lacrada, eu vou dar de presente pro meu analista, né? Tá aqui já, comprei para embrulhar e levar para ele. Gosto muito de presentear Clarice para pessoas que são leitores de alma formada, que eu sei que vão gostar. Gosto de presentear pessoas com Clarice porque é a minha autora favorita. E gosto que seja Uma Aprendizagem, um livro dos prazeres, que é o meu favoritão delas. Ainda dentro de presentes, a gente tinha que citar um livro que mais gostou de ganhar de presente. Foi difícil também porque eu gostei de ganhar vários livros, mas tem um que me marcou e é um livro que eu gosto muito, que é esse aqui do Minglin, Uma Vida Entre Livros, Reencontros com o Tempo, da editora Companhia das Letras com a EDUSP. Essa é uma edição linda, cheia de fotos e facsímiles de livros originais e documentos originais que o Minglin tem, ou melhor, ele não tem porque ele já morreu, mas que ainda existem no acervo aí, né, no grande acervo desse grande colecionador e amante de literatura e livros. E esse livro eu ganhei de presente da minha mãe, foi um presente forçado. A minha mãe ia me dar um presente de aniversário, e ela queria me dar uma outra coisa muito cara, o livro tinha acabado de sair, na época ele era caro, hoje em dia está até mais acessível o preço dele. E aí eu falei, não mãe, eu quero esse livro aqui. E ela me deu muito contra a vontade, porque minha mãe não gosta de literatura. Minha mãe não é uma pessoa da literatura, ela é da exatas, ela não gosta, nunca gostou de livros e tal. Meus pais não têm muito essa compreensão de que, né, amantes de livros pagam o valor que tiver que pagar, enfim. E ela me deu, e eu pedi que ela fizesse uma dedicatória, eu gosto de ter guardado pra mim. Ela me deu em 2008. E ela escreveu assim, te amo tanto que te dei até um livro de presente. Seja feliz, minha vida. Então, olha, te amo tanto que até te dei um livro de presente. E eu gostei muito de ganhar por isso também, né? Porque eu vi que a minha mãe entendeu o valor que os livros têm para mim e entendeu que fazer deles presentes, para mim, era importante. Que servem como excelente exemplo para esse terceiro item. O quarto item é Atos de Serviço, um livro que foi muito útil para você. E eu pensei em vários. Tem um dicionário de símbolos do Jean Chevalier, que é um bitelão, que afinal de contas é um dicionário, que hoje em dia é até mais fácil fazer pesquisa pela internet, mas na década de 90 não era, que me foi muito útil, por exemplo, no curso de letras, e eu acredito que parte da minha verve de pesquisadora, de gostar de interpretar livros, ela foi muito alimentada por esse dicionário dos símbolos do Chevalier, que eu fiquei com preguiça de pegar, porque ele tá lá no alto da minha prateleira, e eu tenho que pegar a escada. Mas ainda assim, não achei que ele seria, porque é um livro mais técnico, né? Afinal de contas, é um dicionário. Eu queria que fosse um livro mais útil para quem está assistindo. E aí, desculpa, não pude fugir de Clarice Lispector de novo, que é O A Hora da Estrela, que foi o primeiro livro que eu li dela. E por que esse livro foi útil para mim? Então, eu estou pensando mais numa coisa mais subjetiva de utilidade, de funcionalidade das coisas. Porque ele mudou minha vida de leitora. Até esse livro, eu era uma leitora traça de biblioteca, aquela criança que vivia na biblioteca na hora do recreio, que não tinha amigos, que gostava de ler, que preferia livros às pessoas. Eu sou esse grande clichê, sempre fui. Mas quando eu encontrei Clarice Lispector, e foi também em 1994, foi o meu primeiro ano científico, a minha relação com a literatura mudou. A transformação que esse livro trouxe para mim, enquanto leitora, não que o livro tenha uma história, mas a história da Macabeia não é uma história transformadora, você não vai renascer porque você leu esse livro, a ideia não é essa, mas eu me entendi como leitora, talvez dentro de uma perspectiva mais teórica de relação leitor-autor, recepção de texto, foi ali que eu me entendi como leitora e que entendi o autor do livro como um autor.
porque eu quis estabelecer diálogo com esse livro. Eu lembro que eu assentei para brigar com o narrador, que era o Rodrigo SM, porque ele tinha matado a Macabeia. E aí eu fiquei horas e horas escrevendo o que na minha cabeça seria uma continuidade para a Hora da Estrela sem que a Macabeia morresse. E aí, enfim, uma outra história a respeito dessa minha relação com a Hora da Estrela que não vem aqui ao caso, mas o fato é, a utilidade para ele, ou melhor, a utilidade dele na minha vida vem do fato de que ele transformou a minha vida de leitora. Ele me deu uma consciência do que era um livro nessa relação. E ele me fez apaixonar por Clarice, que se tornou meu grande objeto de amor literário e de pesquisa, que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado sobre ela. Ela é a minha grande obsessão, né? Como colecionadora de livros, como leitora, como amante de literatura. Então essa é a grande utilidade, porque foi esse aqui que me introduziu na obra e no universo clariciano e também na compreensão da literatura enquanto um objeto de estudo, enquanto um objeto de fascinação, né? Perspectivas que, como adolescente, eu não tinha e ninguém havia me passado. E hoje, como estudiosa da área, eu entendo, mas que naquela época eu vivenciei e não teorizei. Então é isso. Bom, Toque Físico, um livro que é delicioso de tocar e manusear e que por isso compensa ter a edição física. E aí eu não podia pensar diferente desse aqui, ou melhor, dessa coleção, que hoje em dia não é fácil de encontrar. É uma pena, porque é maravilhosa, da Nova Aguilar. Tenho vários aqui, então eu trouxe todos para vocês verem. Alguns a gente ainda encontra como esse do Fernando Pessoa, mas tem outros aqui que eu tenho que são raros. Essa edição da Nova Aguilar, hoje em dia, ela não está vindo mais em folha de Bíblia, ela está vindo em papel branco normal. Eu não sei falar muito bem as gramaturas e nem dar nomes aos papéis. Então, hoje em dia, quando você acha a Nova Aguilar em livraria novo, ele já está, então, nessa nova edição, que é capa dura ainda, né? Normalmente eles vêm em box. E a folha é uma folha branca normal. Mas antigamente, então, olha, esse é o caso do Fernando Pessoa, que é aquele que eu tenho. É o caso também do Manuel Bandeira, que eu tenho, que também vem em box. A folha do Manuel Bandeira ainda é um pouquinho mais fina que a folha do Fernando Pessoa. E ainda é o caso do Drummond, que eu tenho também, que vem nessa mesma gramatura de folha do Bandeira, um pouquinho mais fina que a do Pessoa. Mas todos eles em capa dura e tal. A diferença é que, ó, a do Bandeira e a do Drummond, eles têm essa capa que é um material aí que parece couro, mas não é. Mas por quê? Então, olha só, hein? Olha a gradação. Então, essa capa, hoje em dia, essas aqui que são um pouquinho mais antigas, e as mais antigonas mesmo, que eu tenho, que são de couro, que eu consegui achar em sebo, são raridades. Que tô vendo como é que a Nova Aguilar ela foi se adaptando, então, né? E, na verdade, era José Aguilar e depois mudou para Nova Aguilar. E as folhas mais antigas, como a que eu tenho da Cecília Meirelles, do Castro Alves e do Gonçalves Dias, são folhas de Bíblia. Então, essa capa aqui, ela é uma capa de couro. E aí, olha só que coisa mais linda. Ainda tem esse brasão em alto relevo, ou em baixo relevo, né? Aqui é do Castro Alves. E, gente, é muito bonitinho que ela tá bem destruidinha, né? O couro já tá bem destruído aqui nas laterais, mas o livro tá em perfeito estado. Essa minha edição que eu achei no sebo, ela é de 1960, quando, então, a editora José Aguilar vendia essas edições mais bonitas. Essa daqui do João Cabral que eu tenho é mais recente também, é uma folha mais fina. E por que eu gosto? Primeiro porque é poesia completa, né? E eu acho que a poesia não é um texto que você lê numa sentada. A proposta não é essa, né? Então, você tendo uma edição bonita que você possa ir lá consultar, fazer uma marcaçãozinha com respeito, porque esses livros eu marco com mais respeito do que os demais. E ler com carinho. São livros para sempre, são livros que você vai deixar de herança para alguém. Tanto é que, olha o estado que está esse aqui. Esse aqui teve donos vários, provavelmente, antes de mim. Então, essas edições aqui, elas me dão esse prazer do toque físico. Esse aqui é o meu da Cecília Meirelles, que eu ganhei de uma professora no curso de letras. E esse aqui é a folha mais fina de todos, inclusive. Que era uma professora de português,
mas o português da área que eu menos gostava, sabe? Aquele português mais instrumental e tal, que era Cândida. Essa minha edição aqui é de 1958, era dela e ela me presenteou. Ele tem várias marcas do tempo, assim. Enfim, então esses livros aqui para mim são insubstituíveis. Não só essas edições, mas o fato de serem de poesia. Eu acho que poesia, ela merece, ela precisa, ela exige o livro físico, o toque. Né, o reencontrar o livro, porque ele é um livro que você... A poesia, ela é um gênero que te reconvida a voltar ao livro, mais do que todos os outros. E por último, o sexto item, que é a proposta da Laura em cima dos 5 linguagens do amor, que é a beleza, um livro que você adquiriu porque sentiu uma atração irresistível por ele. E aí eu não podia deixar de citar a minha Caixa Modernista. A Caixa Modernista é hoje em dia uma obra rara, me parece até que eles estavam pensando em relançar, eu não acompanhei muito o movimento, e é literalmente uma caixa, tá? A minha já tá assim com muitas marcas do tempo, essa folha que ficava aqui na capa colada, a cola se perdeu, e aí ela soltou, mas o original dela é assim, estão vendo? Eu tinha uma calopsita meio assassina que, não sabendo que era uma obra rara, comeu alguns pedaços. Mas é um livro... E esse livro já passou por muitas aventuras, essa caixa. Quando eu morava na casa dos meus pais, deu formiga. Um formigueiro dentro dele. Porque como ele é uma caixa e cheio de entradinhas, assim, né? As formigas vieram morar aqui dentro. Então, quando você tira dali de dentro da caixa, é isso aqui que você abre. E ele não é nada prático para eu fazer o vídeo mostrando para vocês, porque ele vai se abrindo assim nesse envelope, essa caixa, sei lá, ó. E aí dentro dele você tem vários itens que eu vou mostrar então aqui de uma forma mais fácil para mim. Essa edição foi feita pela UFMG, Imprensa Oficial e EDUSP, e foi uma tiragem de 3.000 exemplares para colecionador. E eu consegui comprar. Eu lembro que eu rapei o dinheiro todo do meu salário do mês de professora de ensino médio e comprei. Então ele vem com o catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna de 1922. É facsímile, tá, gente? Tudo que tem nessa caixa é reprodução facsímile. Esse aqui é o programa da Semana de Arte Moderna do segundo dia, que é o dia 15 de fevereiro de 1922. Então tem toda a programação aqui das pessoas, dos compositores, dos artistas. O datiloscrito do programa. Então aqui é o facsímile do datiloscrito pela máquina de escrever mesmo, feito pelo Paulo Prado, que é exatamente a programação, o que ia acontecer naqueles dias. Bom, depois eu guardo com calma. E aí dentro da caixa, então eu mostrei uma das abas, né? Dentro da caixa a gente tem vários postais com fotos da Semana de Arte Moderna. E aí tem fotos que vão ter Manuel Bandeira, por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Tem postais com fotos dos quadros ou das capas das primeiras edições dos livros. Olha isso aqui, que legal. Então, um dos quadros expostos na Semana de Arte Moderna, esse aqui é do Cícero Dias, o título dele é Eu Vi o Mundo, e ele começava no Recife. Então são vários postais fazendo reprodução também, a ideia é que seja uma reprodução, né, facsímile, esse aqui, por exemplo, é do Emiliano de Cavalcante, né, do Di Cavalcante, esse é do Vitor Brecheret, que fala, né, aqui da Tarsila, também tem vários, inclusive o da Tarsila, eles vão colocar até os rascunhos que deram origem ao quadro original. Esse aqui é o Estudo para a Negra, ó, tá vendo? Enfim, então tem esses postais, são muitos postais, gente, não vai dar para mostrar todos para vocês aqui no vídeo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre essa caixa. E aí tem 2 edições facsímiles de 2 livros que também foram lançados naquele momento. A edição facsímile, ela é tão facsímile que vem até com a primeira página. Esse aqui é do Oswald de Andrade. E o Oswald de Andrade deu pro Mário de Andrade de presente. Então eles fizeram o facsímile da edição que era do Mário. Tá vendo a dedicatória do Oswald? Ao autor de Pauliceia Brasil, admirado, o Oswald, de 1925. Então é a edição facsímile da primeira do Pau Brasil e a edição facsímile da primeira edição do Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade.
Então tem esses 2 livros, além de todos esses materiais. E ainda tem mais, não acabou. Vou tirar essa caixa para ela respirar um pouquinho, que ela tá cheia de marcas de tempo. Esse CD com música em torno do modernismo, com composições de Heitor Villa-Lobos, Lamartine Babo, etc. Há também esse facsímile de um catálogo de uma exposição da Tarsila em Paris. Foi distribuído para quem foi na exposição dos dias 7 a 23 de junho de 1926, e aí tem toda a explicação da exposição, inclusive junto com o catálogo tem o convite. Então tem o convite, né, que as pessoas receberam para ir visitar a exposição. E por último, mas não menos importante, na verdade para mim o mais importante daqui, a revista de antropofagia. E nessa revista, que é a edição número 1, saiu o Manifesto Antropófago. Então, assim, para quem estuda literatura, para quem gosta da Semana de Arte Moderna, esse livro aqui é incrível. De fato, é uma obra rara, mas eu lembro que quando eu comprei, não sabia que tinha só 3.000 exemplares, tampouco que era uma obra rara. Eu comprei por causa da questão estética dele, né? Ele me encantou exatamente por essa diversidade de dados e publicações que existem dentro dessa grande proposta da Caixa Modernista, que tem todos os dados técnicos. Então é isso. Esse livro aqui é uma das minhas maiores joias da minha biblioteca pessoal. Esse vídeo está indo à hora hoje, no Dia dos Namorados, e eu fico feliz de ter respondido uma tag tão legal proposta pela Laura, que é uma declaração de amor aos livros. E se você gostou, responde também aqui nos comentários, ou se você responder em forma de vídeo, coloca o link para que eu possa ver. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.